Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento da liturgia abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ler alguns versos e trazer algumas reflexões dentro do tempo que nos é possível. Lucas capítulo 9, verso 27. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Vamos agora ao verso 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. Por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem na multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque ele é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma-o e de repente cama e despedaça até ele espumar, e só o larga depois de os ter quebrantado. Vamos ao verso 47. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto de si, e disse-lhe: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. Qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esses mesmo será grande. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, ajuda-nos, meu Deus, a compreender o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, a compreender a batalha espiritual que envolve a disputa das nossas almas. Te suplicamos, Senhor Jesus Cristo, não permita que o inimigo roube as verdades do reino, mas pelo poder do Espírito Santo, que a verdade, as verdades do Teu reino possam ser proclamadas nessa manhã, que Teu povo possa ser iluminado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as famílias sejam libertas pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Te invocamos, Senhor Jesus Cristo, nesta manhã. Vem resgate das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem resgate daqueles que te invocam. Senhor Jesus Cristo, emana o Teu poder. Ó Santo Espírito, nessa manhã, usa a minha vida e os meus sentidos, que elas sejam, Pai Santo, que eu seja hoje porta-voz, Pai Santo, embaixador da Tua palavra nesta manhã. Fala, Pai Santo, proclama o Teu Evangelho, impõe a libertação, desbarata os cativeiros, Senhor Jesus Cristo. Te suplicamos, é em Ti quem confiamos, somente o Senhor Jesus Cristo, somente em Ti existe a salvação. Glorificado seja nesta manhã o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Muitas vezes você vai até a igreja como uma reunião social. Muitas vezes ao longo da semana você não tem tempo nem de pegar a palavra de Deus para ler, porque eu até entendo, porque a cobrança de metas, a cobrança no trabalho, as vicissitudes da vida, as aflições, muitas vezes tem tomado uma fatia muito grande do seu tempo. O tempo que você tem para descansar é o tempo que você dorme, chega em casa cansado, toma um banho, janta e vai para a cama dormir. Nem as notícias você tem tempo de ali se deslocar até as redes sociais para se informar. É complicado, estamos vivendo dias difíceis onde o nosso tempo é muito precioso e às vezes você tem o tempo neste exato momento de assistir
as mensagens da Remanescente Cristã Filadélfia e ouvir uma palavra como essa e compreender que a tua vida está em jogo, que as portas do reino de Deus estão abertas. Aquele que fornece o acesso já pagou um preço, o preço para que você possa entrar, fazer parte desse reino já está concedida. As verdades estão sendo reveladas e essas gemas preciosas de conhecimento estão sendo entregues. Muitas vezes você não tem tomado posse. O texto da igreja de Filadélfia que nós lemos no início do culto está bem claro que a coroa já está sobre as nossas cabeças e que nós, pelo zelo, pela obediência, pela santificação, pela purificação do sangue do Cordeiro, temos que zelar por esta coroa em nossas vidas. Vamos zelar por essas coroas que já estão sobre as nossas cabeças, pela graça do Espírito Santo, pelo poder dele em nossas vidas. Nós tão somente temos que invocar a presença dele no nosso viver. O reino já nos foi concedido. É chegado a vós o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, de tempos em tempos ali no seu ministério, ele fazia questão de estar questionando os seus discípulos acerca do reino. E os fragmentos de sabedoria e de conhecimento que ele passavam diante de mentes limitadas como a dos discípulos, levavam eles a terem compreensão errada, entre aspas, olhando com as suas próprias mentalidades, com suas próprias ganâncias, usuras e egoísmos. Eles assim tinham concepções. Não é à toa que uma das mães dos seus discípulos disse para privilegiar certos apóstolos quando o reino fosse imposto. O Senhor Jesus Cristo constantemente falava do reino, porque quando o Filho de Deus encarna, desce a essa terra e começa a proclamar, a impor o seu reino pela verdade, pela saúde, pela qualidade de vida, pela orientação, por tudo aquilo que é de bom, que provém do reino de Deus, levavam eles a crer: este é o rei que foi prometido nos salmos messiânicos, nas profecias messiânicas, ele é o reino. Só que na mente deles, como eu disse, uma mente deficiente como de todos nós, eles já estavam ali preocupados em qual cargo nós teremos quando esse rei efetivamente for colocado em substituição a Herodes, em substituição a César. Eles acreditavam que pelo poder que emanava do Senhor Jesus Cristo, o rei deveria ser muito abrangente, em âmbito universal. Roma seria destituída e o reino do Senhor Jesus, do filho de Davi, haveria de se impor. Não era exatamente o tempo de efetivamente ser imposto. O reino primeiramente seria implantado nas consciências, a verdade seria implementada, o conhecimento da verdade, o reconhecimento do sacrifício do Filho de Deus, a cobertura no sangue, o revestimento pelo Espírito Santo. Todos esses seriam fatores fundamentais a verem na vida de todos os cristãos para torná-los súditos deste reino. E eles ainda estavam deficientes. Até os dias de hoje, muitos teólogos e até mesmo pregadores ainda não entenderam acerca desse reino. Muitos pastores às vezes nem tocam nesse assunto, a falar sobre a importância de como permanecer nesse reino. As promessas, existem muitas promessas grandiosas a serem reveladas, a serem concretizadas na vida dos filhos de Deus, quando efetivamente na segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, esse reino ser concedido efetivamente, o mal ser extirpado, e somente os que estão à sua direita, as ovelhas, os filhos de Deus, os eleitos de Deus, vão reinar com o Senhor Jesus Cristo. Entre aspas, aqui no capítulo 9, ele mostra uma grande importância, com grande ênfase, de forma sobrenatural, um grande mistério do reino de Deus, que é a transfiguração. Fiz questão de citar o verso 27, porque algumas dúvidas permeavam, algumas inculcações implicavam na mente dos discípulos, e o Senhor Jesus Cristo fez a afirmação no verso 27: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns
há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então ele selecionou alguns e disse: alguns dos 12 que estão aqui não passarão pela morte sem que vejam o reino, verdades do reino que haveriam de ser mostrado. Passado 8 dias, chegou o dia do cumprimento da profecia. Passado 8 dias, o Senhor seleciona os seus 3 discípulos mais íntimos para revelar mistérios e verdades do reino, como está no verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois desta palavra, tomou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar. E ele estando ele orando, transfigurou-se na aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Então 3 dos seus discípulos mais íntimos são selecionados para essa grande experiência. E veja que o Senhor aqui, ele se transforma. É algo que, se formos transliterar essa palavra da transfiguração para o português, ficaria-se mais fácil utilizar o termo metamorfose. Ou seja, entendemos que pela teologia cristã, o Senhor Jesus Cristo sempre foi um com o Pai e foi um com o Espírito Santo. Veja que lá na criação, o nosso Deus usa pela escrita de Moisés, o Espírito Santo faz questão de usar o plural majestático, Ruach Elohim, o Espírito de Elohim, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 entidades divinas que constituem um só Deus, estavam presentes ali na construção do mundo. E quando isso se reflete na construção, na criação, da coroa da criação, vemos que assim é dito, escrito por Moisés: façamos no plural o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Altíssimo, um ser tricotômico. Vemos que ele cria uma criatura, faz uma criatura tricotômica, corpo, alma e espírito. Somos a imagem e semelhança de Deus. E em especial aqui entendemos então que o Senhor Jesus Cristo sempre foi um com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele chama, João chama, faz questão de chamar Jesus Cristo de Deus. Então dá-se a entender que nesse monte escolhido, muitos afirmam ser o Tabor, como está escrito, mas vemos que existe uma cadeia de montanhas ali. Alguns falam que foi o Hermon, outros falam que foi o Carmelo. Identificam esse Monte Hermon e o Monte Carmelo porque já logo vem o link do local onde Moisés morreu e o local onde Elias realizou grandes sinais, derrotando os profetas de Baal. O fogo veio e confirmou o altar preparado por Elias. Então existe um mistério, mas uma coisa é bem certa, né? Para que nós não fiquemos identificando somente locais sagrados para se buscar a Deus. Tendo o Filho de Deus em nossa vida, o fogo do Todo-Poderoso está nos selando e nos concedendo capacitação, vigor, salvação e livramento. Veja que eles foram para orar, buscar a intimidade com Deus. Veja que para revelar os mistérios do reino, o Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos a orar, a consagrar, buscar um local reservado, desde que seja o seu quarto, ou até mesmo, não tenho nada contra quem vai aos montes, em locais bem arborizados para buscar a presença de Deus. E ali eles foram ao Monte Tabor buscar a presença de Deus em oração, e o Mestre resplandeceu. Veja algo interessante, que aqui discípulos, 3 discípulos somente são chamados para ver a glória do corpo do Filho do Altíssimo. Veja que no momento mais difícil do Senhor Jesus Cristo, do seu ministério, em que ele haveria de passar pela cruz e efetuar o sacrifício por nossas vidas, os discípulos também são convocados a orar. Veja a importância da oração para o ministério. Veja a importância da oração para receber os mistérios do reino, as revelações da verdade do reino. Veja que a esses 3 que estavam ali em oração, Jesus Cristo mostra a sua natureza. Ele se transforma e mostra, pois o seu rosto ficou resplandecente,
seu corpo ficou resplandecente e suas vestes ficaram muito alvas, indicando a santidade do Filho de Deus, a santidade do Filho do Altíssimo e o seu corpo de glória. Imaginem o temor. Eu acredito que caíram eles ali de joelhos, vendo essa grande e terrível situação, como Moisés ali diante do grande Eu Sou, comissionando para cumprir missão de libertação, de redenção na terra do Egito. Ficaram maravilhados de ver a glória do Senhor. É o mesmo Deus que se manifestou lá no Hermon, no Sinai, agora se manifestando mais uma vez nesse monte para os seus 3 discípulos mais íntimos. Roupa branca, a santidade, a pureza do nosso Deus, do verdadeiro Deus. As vestes são brancas, bem distinto dos falsos deuses pagãos, que muitas vezes usam roupas, vestimentas brancas, pois a palavra de Deus nos diz que Satanás até se prefigura em anjo de luz para agradar. Mas esse é o verdadeiro Filho de Deus. Note também que diante dessa situação, onde o Senhor se mostra como Filho de Deus, a sua santidade e a sua glória, veja que aparecem ao lado dele o Senhor Jesus Cristo traz, pois Ele é Senhor da vida e da morte, Ele é a ressurreição e a vida. Ele fez milagres de ressurreição por voz sua, assim como lá na criação Ele disse: haja luz. E o Espírito de Deus foi dando forma àquilo que estava em caos, àquilo que não tinha sentido, a terra que estava sem forma e vazia. Vemos que a voz do Altíssimo, a voz do Filho de Deus, pode trazer à vida os mortos, pode trazer até alguém que nem passou pela morte e nos traz grandes ensinamentos. Veja que eis que estavam falando com eles dois, que eram Moisés e Elias. Entenda que aqui não existia na época, como hoje existe o Facebook, como quando queremos identificar uma pessoa, basta colocarmos o nome desta pessoa, de um médico, de alguém de referência aí no Google, e logo aparece a imagem. Você coloca o nome do seu amigo, que há muito tempo você não vê lá no Facebook, a sua amiga, e você vê a foto dela, como ela está agora, cabelos mais brancos, talvez mais gordinha. Você hoje tem recursos tecnológicos para ver como é que estão as pessoas. Mas imagine que lá os 3 apóstolos, o Pedro, o João e o Tiago, aí eles não tinham noção de quem eram. Quem são aqueles 2 reluzentes com corpos iluminados também, ao lado do Senhor Jesus Cristo? Eles não tinham ideia, eles ficaram sabendo depois. Eles não sabiam o que estavam dizendo, como está aí no final do verso 32. Não sabiam o que estavam dizendo, não sabiam, não tinham noção. Nós não temos noção das promessas, nós nos esquecemos facilmente. Nós nos esquecemos do que ouvimos há 15 segundos atrás. Nós somos limitados. Nossa compreensão, a capacidade dos nossos sentidos e a nossa capacidade cognitiva de compreensão é limitada. Veja que 2 personagens são escolhidos, 2 grandes profetas, um representando a lei, o mediador da dispensação da lei, e um grande representante dos profetas que não passou pela morte. Sabemos que naquela cadeia de montanhas ali no Monte Hermon, Moisés subiu ao monte, ali ao Hermon, ele contemplou a terra da promessa. Acredito que uma comitiva de sacerdotes da linhagem dele, ali do clã, o acompanhou até certa altura do monte. Depois Moisés subiu para o Monte Hermon e não foi mais visto. Mistérios acompanham a morte de Moisés, pois Judas é o único que relata, com base em alguns documentos que não são canônicos, mas por Judas ter citado, isto é uma verdade absoluta, de que ali no Hermon houve uma disputa com o corpo de Moisés. Satanás queria o corpo, com certeza para fazer aquilo que nós comumente vemos aqui no Brasil. Locais onde morrem alguns santos, ali se coloca um obelisco, ali se coloca um memorial, e ali se começam as beatagens, as peregrinações, acreditando que esses homens que foram referências naquela religião são mediadores para se alcançar
preces para se alcançar graça. É um engodo terrível que Satanás faz com religiões pagãs. E já no passado ele já tinha intenção de fazer isso com o corpo de Moisés. Grande parte dos intérpretes da Bíblia acreditam isso. Uma grande verdade. O local exato no Monte Hermon onde Moisés morreu não se sabe. Mas uma coisa bem certa, ele morreu. Judas, o irmão de Jesus, assim escreveu acerca disso. E o outro personagem que também é trazido à presença do Senhor Jesus Cristo é Elias. E bem sabemos que Elias vai ao céu no Merkabat, num carro de fogo, uma aeronave celestial, pois a aeronave veio ali, formou um grande turbilhão de vento, um redemoinho, e a aeronave levou Elias para a presença do Senhor, e ele não experimentou a morte, né? Antes de ir para o céu, ele lança ali o seu manto, né? E deixa ali a sua capa para o Eliseu, estar dando continuidade ao ministério profético ali naquela região. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Esses dois grandes personagens que nos trazem grandes ensinamentos. Vemos que diante do Senhor Jesus Cristo e a ordem do Senhor Jesus Cristo, quem está morto pode aparecer em vida, com corpo ressurreto, com corpo glorificado. Vemos que também nós que somos igreja de Cristo, cumprindo aquilo que Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, a voz de arcanjo, ao soar de trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Tanto Enoque como Elias não passaram pela morte, mas a voz do Senhor o chama e ele é convocado ali em corpo de glória. Lá em 1 Coríntios 15 diz que a carne humana, por sua propensão ao erro, por ser uma natureza contaminada pelo pecado, não pode contemplar a glória. Para passar para os outros céus, para o terceiro céu, exige-se uma necessidade, há uma necessidade de uma natureza revestida de imperecibilidade, de incorruptibilidade. E ali estavam esses dois personagens ali diante do Senhor. Talvez ali os apóstolos pensaram que seriam anjos ali, dois guarda-costas, ficaram imaginando diversas coisas. A mente dos apóstolos mais íntimos é limitada, a mente dos profetas é limitada. Natan tinha uma mente limitada, Samuel tinha uma mente limitada. Faz questão de citar esses nomes, porque a gente vê que esses profetas também falharam. Não existe um justo sequer, não existe uma alma perfeita. É o Senhor que seleciona, é o Senhor que capacita os seus profetas. O agir e o operar é do Espírito Santo que opera sobre a vida dos servos de Deus. E ali estavam eles. Veja no verso 31, no 9:31, os quais apareceram com glória, falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Veja que em outros evangelhos fala-se acerca da partida. Encontramos aqui o mesmo termo que é utilizado lá no livro da lei de Moisés, do Êxodo. Falavam acerca do Êxodo. E bem sabemos aqui que estava perto, estava chegando, estava se aproximando. Jesus leva os seus 3 discípulos para o Monte Tabor para revelar acerca da natureza daqueles a quem eles estavam servindo. Eu tenho o poder de ressuscitar mortos. Eu posso ressuscitar Moisés. Se eu ressuscito Moisés, eu estou acima dele, porque eu estou dando ordem a Moisés, que é uma autoridade aqui na cultura, no judaísmo. Imaginem vocês que creem em mim. Imagine, coisa gloriosa. São mistérios que Jesus está ensinando ali para os discípulos, não é? Veja que está falando acerca da partida, do êxodo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo vai estar correlacionado com o Cordeiro Pascual. No momento exato em que os cordeiros estavam sendo sacrificados, é o momento exato em que o Senhor Jesus Cristo desfalece ali e dá o seu último suspiro. Entrego, Senhor Deus, o meu espírito. O Senhor Jesus Cristo iria falecer ali na cruz do Calvário. Existia uma série de mistérios naquela festa de Páscoa, que de certa forma trazia a redenção, a libertação do cativeiro do pecado
pelo sangue do Cordeiro, assim invocado. Naquela mesma época, há 1445 anos atrás, lá estavam o povo de Deus naquela noite de consagração de pães asmos, em consagração naquela terrível noite. O Abaddon é liberto para estar ceifando as casas que não estavam cobertas com o sangue do Cordeiro. Mas quem tinha o sangue do Cordeiro naquela mesma noite, não deu tempo nem de levedar a massa, eles foram libertos e ocorreu o êxodo, ocorreu a partida, uma grande libertação ocorreu. A morte, o Abaddon, foi impedido de ceifar os primogênitos dos filhos de Israel que estavam cobertos com o sangue do Cordeiro. Então eles estavam ali comentando, Moisés estava ali sem dúvida podendo contemplar mais uma vez o grande eu sou. Uma vez ele foi comissionado pelo grande eu sou ali no Hermon, e agora ele viu o grande eu sou cumprindo a missão depois de tanto tempo. E Elias vendo aquele, o Filho de Deus, pois não está relatado isso, mas com certeza havia expectativa do Messias. O profeta que foi arrebatado estava vendo essas grandes coisas, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Veja no verso 32, Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma outra para Elias, não sabendo o que diziam. Vejam que eles estavam dormindo, e os sinais sobrenaturais da transfiguração do Filho de Deus e dos homens que são convocados ali, Elias e Moisés, estavam ocorrendo, e eles foram despertados por esses sinais, pela manifestação da glória, pela manifestação, a fragmentação do reino de Deus que estava sendo reveladas a eles. Eles não estão sabendo muito o que está acontecendo, né? E aí veja que essa experiência do reino, da ressurreição, do poder do Senhor Jesus Cristo de convocar ali, acontecerem sinais sobrenaturais acerca da vida, da morte, da ressurreição. Veja que eles não estão entendendo, estão extremamente regozijantes, impressionados, sentindo uma alegria muito grande na alma, uma situação de êxtase que os fez comparar com a situação lá de baixo, lá onde o monte, onde a multidão está esperando, vários problemas ocorrendo, um pai desesperado, uma multidão querendo a solução dos seus problemas, os outros discípulos com ciúmes. Está ocorrendo um monte de coisa lá na terra, lá embaixo do monte, e eles estão aqui falando um com o outro: olha, é bom a gente ficar aqui, não tem mais nem vontade de descer. Eu fico imaginando quando Paulo vai até o 3º céu, depois ter sido apedrejado, assim contra a tradição, que ele vai até o 3º céu após o apedrejamento. E eu acredito que quem vai lá não quer descer mais, para passar pelas lutas, as dificuldades, os problemas que enfrentamos aqui. Não pode se comparar, não existe nada nessa terra que possa ser comparado ao prazer e aquilo que está reservado para os filhos de Deus. O apóstolo Paulo fala, é indizível declarar o que a condição de vida, a qualidade de vida que está sendo reservada para nós no céu. Veja que tudo isso está, apenas um fragmento deste poder sobrenatural e do que ele pode causar ao ser humano é expressado ali. É muito bom, eu estou até com vontade de morar aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos habitar aqui no Hermon, tá tão bom aqui, mestre. Ele não sabe nem o que está falando, né? Quando Paulo pensou, opa, vou ficar aqui, oh, cura meu espinho na carne, tá bom aqui, Senhor, deixa eu já cumpri, já evangelizei muito mundo. Não, Paulo, tenho muito a realizar através de ti ainda. Desce lá,
desce na terra, porque eu tenho muita realidade. Você ainda vai para Roma. Você vai falar com o imperador. Você vai falar com o imperador. Tem muitas pessoas a ouvirem o evangelho. A tua vida é um milagre. Você sobreviveu a vários apedrejamentos. Só por saberem, pelas cicatrizes do seu corpo, na sua cabeça, nas suas costas, essas marcas que você traz, já é um sinal. Esse cara já deveria estar morto há muito tempo. Mas como é que esse cara vive pregando? Ele está pregando o Cristo ressurreto, o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E é esse Espírito que o mantém vivo, essa mensagem de vida que o mantém vivo, que vai impactar o Império Romano. Eu só preciso de você, Paulo, testificando. E muito em breve você vai estar aqui na glória. Volta para a terra, e eu não vou tirar o espinho da carne, que é muita revelação, é muito poder sobre a tua vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Pedro não está entendendo ainda. E muitos dos discípulos, e até os dias de hoje, muitos não estão entendendo acerca dos valores das coisas do reino. Temos uma mente deficitária, uma mente que precisa compreender mais. Foi só um fragmento isso, uma porção entregue ali no Monte Tabor. Veja no verso 34. Dizendo ele isto, veio uma nuvem que o cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, é o meu amado filho, a ele ouvi. Note aqui a manifestação da nuvem, a mesma nuvem que protegeu o povo durante os 40 anos de peregrinação no deserto. A nuvem de glória que protegeu o povo ali de não ser atacado pelo exército de Faraó. A nuvem que cuidou com o maná, a nuvem que protegeu do sol escaldante, a nuvem que encheu o templo de Salomão, a nuvem, o vento, o fogo, a terra que treme. É o poder sobrenatural de Deus. São ilustrações, poderemos dizer aqui, a nuvem, para entender o que é a manifestação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ou do próprio Deus, se formos assim construir a doutrina da Trinidade de Deus, pois dessa nuvem saiu a voz confirmando: este é meu filho. A nuvem que envolveu os três ali, ela aponta e direciona: o meu filho, este é o meu filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Porque neste momento os outros dois desaparecem e fica o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e o Deus Altíssimo pela nuvem. A voz sai da nuvem e afirma: este é o meu filho, este tem que ser adorado, este tem que ser servido, este tem que ser proclamado entre as nações, o Filho de Deus. E aí veja no verso 36.